Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 7 do livro de Ester. Neste capítulo, Ester denuncia Amã, que é enforcado. É um capítulo curto, de apenas 10 versículos de fácil compreensão, e o versículo 2 apresenta a pergunta do rei a Ester, dizendo: qual é a tua petição? Segundo Heródoto, historiador grego daquela época, que viveu entre os anos 480 e 426 a.C., nenhuma petição apresentada num banquete real poderia ser recusada. Esta, porém, era uma reunião íntima oferecida pela rainha. A petição, no versículo 3, ou o desejo, a rainha ressalta as mesmas palavras faladas pelo rei para cobrar a promessa em duas partes. A vida dela, que só então é revelada como uma vida enquadrada na lei de Amã contra os judeus, é ali que ela se revela judia, e a vida dos membros da sua raça. No versículo 4, ela, falando ao rei, diz que ela com o seu povo haviam sido vendidos. A oferta de Amã, como a recusa formal do rei a aceitar a soma mencionada, sem, porém, deixar de autorizar o plano de Amã, considerada à luz dos termos do decreto da destruição dos judeus e que lhes saqueassem os bens, não deixa de ser um contrato de venda da vida ou das vidas dos judeus. O inimigo não merece que eu moleste o rei. Esta expressão, no literal, é porque o adversário não é suficiente para a perda do rei. Isto quer dizer que o valor de Amã, com as toneladas de prata que prometeu, não é comparada com a perda que o império sofreria com a morte de incontáveis súditos judeus. A frase contém palavras raras do aramaico falado na época. O versículo 8 revela que os persas tomavam suas refeições reclinados em divãs, como também os gregos e os romanos. A exclamação do rei revelara sua ira implacável contra Amã, e os seus servos bem sabiam que isto significava a pena de morte. Cobriram-lhe o rosto, conforme o costume aplicado às pessoas que iam ser executadas. O costume veio a ser comum entre os gregos e os romanos, e este versículo demonstra que seus predecessores persas o instituíram, como também instituíram muitas outras coisas. O versículo 9 e o versículo 10 diz: então disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforca-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aqui nós vemos o triste fim daqueles que se levantam contra os verdadeiros servos de Deus, porque Deus cuida dos seus e, segundo a Bíblia, tem ciúmes dos seus, e o povo de Deus é a menina dos olhos de Deus. Que você possa descansar no Senhor, que você possa a cada dia servi-lo com alegria, tendo a certeza de que, se a palavra dele está na tua vida, você está protegido pelo Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que dê paz ao teu coração, no nome de Jesus.